Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, a nossa aula assíncrona de hoje. Vamos falar sobre o capítulo. Então, vamos trabalhar um capítulo sobre física nuclear, algumas propriedades, alguns decaimentos, né? Alguns modelos, entre outros conhecimentos sobre a física nuclear, sobre o núcleo dos átomos, né? Então, temos aqui somente a tabela periódica, né, que estabelece alguns valores sobre os núcleos, sobre os prótons e elétrons existentes nos átomos, né? Então, os constituintes da matéria são da seguinte forma, ou seja, do átomo, né? A matéria é constituída de átomos. Logo, os átomos eles são formados por um núcleo circundando por elétrons, né? Então, os átomos são formados por um núcleo circundado por elétrons. É isso que acontece é isso que o átomo, a constituição do átomo. Eles são formados por isso, por um núcleo, e aí circularmente nesse núcleo tem um elétron, né? O modelo que a gente tem atualmente para estudar algebricamente, estudar fisicamente, o núcleo, ao redor do núcleo, circulando por ele, tem um elétron, né? Um elétron circulando. Então, o núcleo, ele é formado, né? A constituição dele é formado por prótons e nêutrons, né? Onde genericamente são chamados de núcleons, né? Núcleons. E aí a gente vai ver aqui, na última aula, a questão dos núcleons e os constituídos por as partículas elementares, né? A parte final da física nuclear vê os núcleons que são constituídos por os quarks e glutons, né? Gluons, né? Que são partículas elementares, certo? Então, continuando aqui, como sabem, né? Como sabemos isso tudo, né? Sobre o núcleo, o átomo, ele é constituído por um núcleo, ao redor dele é o elétron, os elétrons. Então, como é que a gente sabe disso tudo, né? A gente já estudou na parte da física moderna exatamente a estrutura do átomo, né? Ou seja, as ondas de matéria, ou seja, a nuvem eletrônica em torno de um átomo, né? As suas propriedades elétricas em relação à sua condução elétrica dos átomos, né? Dos sólidos, por exemplo. A física ela é uma ciência experimental, né? Então, para a gente comprovar, para nós comprovarmos o que nós estamos fazendo na natureza, temos que experimentar, né? Temos que realizar um experimento para ter a veracidade da sua teoria, né? Logo, tudo que sabemos é deduzido de resultados experimentais ou confirmado a partir desses resultados. Então, como eu já falei, a gente precisa do experimento para comprovar, né? Para confirmar o que a gente está estudando, que você está estudando, que você está propondo, né? Então, o elétron foi descoberto por J.J. Thomson, né? Ele mediu sua carga elementar, né? Mediu o valor da sua carga elementar, isso em 1897. O pai da física nuclear é o Ernest Rutherford. O que foi que ele fez? Ele descobriu em 1911 o núcleo atômico, né? Então, utilizando exatamente esse material aí, esse experimento, esse aparato experimental, onde ele bombardeava, tinha um feixe de partículas, né? E ele tinha um material radioativo e um anteparo fluorescente para receber esse bombardeamento, né? E aí, em 1919, ele teve a primeira transmutação nuclear, né? Ele teve uma formação nuclear, uma transmutação nuclear de elementos químicos, né? De elementos. Okay? A descoberta, no caso do núcleo atômico, né?
o modelo atual atômico era dessa forma, a estrutura, né, dentro do átomo, como é que ele era dessa forma, nos núcleos, né, o elétron em torno dele e no núcleo formado por nêutrons, prótons e nêutrons, né, e a existência do quark, ok? O átomo de hélio, por exemplo, observe as ordens de grandeza e os elétrons distribuídos em uma nuvem eletrônica aqui, ó, né, da ordem de 1 angstrom. Em 1911, o Rutherford propôs um modelo no qual toda a carga positiva dos átomos, que comportaria praticamente toda a sua massa, estaria concentrada numa pequena região do seu centro chamado de núcleo. Então ele dizia que toda a quantidade de próton, a carga positiva, estaria lá. E os elétrons orbitariam como em seu sistema planetário. Então esse era o modelo de Rutherford, né, na descoberta, em 1911. Okay? O nêutron, descoberto por J. Chadwick em 1932, ó, muito tempo depois, né, 21 anos depois, identificando corretamente o produto da seguinte reação, ó. Então, com o nêutron aqui, né, com o nêutron. Algumas propriedades dos núcleos, como o número atômico, o número de nêutrons, o número de massa, né? Então, eu tenho o número atômico, que é o número de prótons do núcleo, o número de nêutrons, que é o número de nêutrons do núcleo, e o número de massa é a soma do número de prótons e o número de nêutrons, né? É a soma dos prótons com os nêutrons. Essa é a número de massa de um determinado elemento, né? O símbolo utilizado é isso aqui que a gente vê na nossa literatura, né? Carbono 14 aqui, ó. Nuclídeo, termo utilizado para se referir aos núcleos atômicos quando se está interessado em suas propriedades intrínsecas. Então, quando está interessado nas propriedades intrínsecas da matéria, do átomo, é chamado de nuclídeo. O termo utilizado é nuclídeo, né? Então, no nuclídeo, um dado núcleo com Z prótons e N nêutrons é um nuclídeo. Nós o chamamos de dessa forma aí, né? Então, chamamos o nuclídeo como sendo o número de prótons, o número de massa, né? E o número de nêutrons. O mais abreviado, né? É dessa forma aqui. Ainda tem o número de massa, né? Então, há aqui alguns exemplos de nuclídeo, né? O hélio, o oxigênio e outros mais, né? O número atômico, né? Que é o número de prótons do núcleo, né? Que é igual ao número de elétrons do átomo. Ou seja, as propriedades químicas do átomo são essas, o número de prótons, o número de elétrons e assim. Então, isso identifica o número atômico. O azão é o número de massa, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, essa soma aqui. Os isótopos, eles têm os mesmos números atômicos. Já a sua número de massas são diferentes, né? Então, aqui está os isótopos. Aqui o número de massas são diferentes, ó, 1, 2, 3, e tem aqui o número de prótons, né? O número atômico, um para o hidrogênio, né? Para o urânio temos aqui os isótopos dele, né? Com um número atômico de 92. E aqui está seus número de massa, né? Okay? Os isótopos. Na nomenclatura, né? Então, falamos muito aqui sobre a nomenclatura inicialmente dos isótopos, que tem um elemento né? Os isótopos de um elemento têm o mesmo valor Z do número atômico, mas diferentes números de nêutron e número de massa. Então, esses são os isótopos. O que é igual é o número de prótons, né? O número atômico. E aqui é um gráfico que mostra o número de próton com relação ao número de nêutron, e ele vai dar aqui a questão dos nuclídeos, né? A nomenclatura dos nuclídeos, né?
Aqui temos aqui o radionuclídeo, o nuclídeo que sofre decaimento por desintegração, e essa parte aqui tem a parte desse lado, os radionuclídeos têm nêutrons demais, e do lado de cima tem prótons de menos. Então, são radionuclídeos aqui, né? Estáveis. Os estáveis estão em verde aqui, ó. Em muitos livros você vai encontrar essa carta de nuclídeos, onde ela vai mostrar os nuclídeos estáveis, os nuclídeos que sofrem decaimento, né? Os nuclídeos que, ou seja, os radionuclídeos que têm nêutrons demais e os radionuclídeos que têm prótons demais, né? Número de prótons. Já a linha vermelha vai mostrar o número de prótons com o número de nêutrons iguais, né? Essa é a carta de nuclídeos. Sobre a carta de nuclídeos, os átomos neutros de todos os isótopos do mesmo elemento apresentam as mesmas propriedades químicas, porém, propriedades nucleares bastante diferentes. Vão ter quimicamente as mesmas propriedades, mas nucleares um pouco diferentes uma da outra, por mais que sejam isótopos, né? Então é conveniente a definição de nuclídeos. Neste caso, né? Já que as propriedades químicas são as mesmas, mas as nucleares são diferentes. Então, aqui está uma vista ampliada da carta de nuclídeo, né? A reta isobárica, exatamente para um número atômico, né? O número de massa, quer dizer, o número de massa A, que é a soma do número atômico com o número de nêutron, né? É constante, os isóbaros são constantes, né? Aqui é uma abundância relativa do isótopo estável, e aqui é a fração desse isótopo em uma amostra típica de 32%. A meia-vida, né? A meia-vida, por exemplo, aqui do radionuclídeo de 15,4, a meia-vida dele, né? Então, uma vista ampliada da carta de nuclídeo. E aí, vamos aqui para as ordens de grandeza. Então, qual é o tamanho do nosso problema, né? É uma pergunta muito capciosa, né? Sobre a ordem de grandeza. Então, qual é o tamanho do nosso problema com relação à física nuclear? Então, para entrar nessa, ou seja, para responder, ou se resolver o problema, temos que entender ou aprender o raio do núcleo, não? A unidade conveniente é o fentômetro, né? É um fentômetro, que é 10 a menos 15 do metro, né? O raio do núcleo ele pode ser estimado com essa equação. A gente vai chegar mais na frente sobre a decaimento e a radioatividade, decaimento, e ela tem um pouco sobre essa expressão, né? Ela tem a relação com essa expressão. Então, o raio do núcleo ele pode ser estimado através dessa equação, onde essa constantezinha, onde essa A aqui é um número de massa, né? O número de massa elevado a 1/3. E o R0zinho aqui é na ordem de 1,2 fentômetro, né? Então, comparando a escala típica usada em física atômica, ó, um Angstrom equivale a 10 a menos 10 e 1 nanômetro 10 a menos 9. Você imagine um raio do núcleo de 10 a menos 15, né? Esses são os tamanhos dos átomos e distância interatômicas em sólidos, né? Nessa ordem de 1 Angstrom. O núcleo, a dimensão dele já vai na casa do fentômetro, né? 10 a menos 15. A carga e a massa dos núcleos, né? A unidade de massa atômica, o Uzinho, ela é definida de modo que a massa atômica do carbono 12, por exemplo, neutro, seja exatamente 12U. Logo, uma unidade atômica é igual a 1 grama por Na, pelo número de Avogadro, né? Então, vai dar aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 27 kg, né? Onde o número de Avogadro, né, a constante, é 6,02 vezes 10 a 23, né? Utilizando a relação da energia relativística, né, a gente pode verificar que uma unidade de massa atômica em repouso, né, ela corresponde a uma energia de 931,5 mega electrovolts, enorme, né? A energia energia em repouso, né? Utilizando a relação da energia relativística.
A massa de prótons, nêutrons e elétrons isolados também pode ser expressa em termos da massa atômica, né? Por exemplo, os prótons, né, têm 1,6 × 10⁻⁷ kg, em unidades de massa atômica 1,007 e em unidades de megaelectrovolts por C ao quadrado 938, né? O nêutron é um pouco maior e o elétron é aproximadamente 0,5 mega, então é muito menor do que a do próton, né? Observe pela massa dele aqui, né? A massa menor é a do elétron, né? Lembrando que 1 eletrovolts, né, na convenção que a gente já fez no decorrer do nosso curso, né, da nossa disciplina, 1,6 × 10⁻⁹ joules, né? Uma transformação, uma mudança de escala, né? Uma mudança de unidade. 1 eletrovolt, que é a energia cinética adquirida por um elétron quando ele é acelerado a partir do repouso por uma DDP de 1 volt. Então, o que quer dizer 1 eletrovolt? É a aceleração que é dada, aliás, aceleração a partir do repouso para um elétron, né, adquirindo uma energia cinética. Mas como é que ele vai adquirir essa energia cinética? Quando eu aplico uma DDP a essa partícula, né, a essa carga, e ela vai em uma DDP de 1 volt, ele adquire uma energia cinética, né, acelerado, né, ele é acelerado. Aqui temos os prefixos de 1K, 1M, 1 mega, né, 1 kg, 1 mega, 1 giga, 1 tera eletrovolts de suas escalas, né. Essa de 1 mega eletrovolts é a escala principal da física nuclear. Então, a energia, onde vai chegar lá na interação entre o próton e o elétron, né, no núcleo, que é através da força forte, né, da força nuclear. A densidade da matéria nuclear, né, ou seja, os nuclídeos são formados pelos prótons e pelos nêutrons. Então, qual vai ser a densidade da matéria nuclear, né? Ela pode ser determinada por essas equações aqui, ó, né? Qualquer uma. Número de massa, a massa do próton dividido pelo volume, né? Ou seja, pelo volume, 4/3 de πr3, é o volume de uma esfera, né? Particularmente. Como esse R eu posso colocar aqui, ó, substituir lá pelo raio, né? O raio nuclear, raio do núcleo, né? O estimativa. Então, R é igual a R0A elevado a 1/3, né? Quando é elevado a 1/3, ó, o A é elevado a 1/3 vezes 3. Então, ou elevado a 3. Então, vai ficar 3/3 é 1, A elevado a 1, R0 elevado a 3. Então, tá aqui, ó, sobre 3. Logo, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, o 3 aqui está no denominador, vai para cima no numerador. Então, fico com 3 eu tenho número de massa em cima, número de massa embaixo. Então, simplifica, divide um pelo outro. Então, eu fico com essa expressão para a densidade da matéria nuclear. Então, a densidade, substituindo a massa do próton, né, e o raio, né, o raio inicial, que é 1,2 fentômetro. Então, eu tenho uma estimativa, ou seja, uma densidade da matéria de aproximadamente 22,3 × 10⁻⁷ kg por metro cúbico. Este resultado ele varia para qualquer núcleo. Então, aqui é uma densidade universal para usar. Então, essa densidade é aproximadamente 10,14 vezes maior que a densidade da água. Então, a densidade do núcleo, né, da matéria nuclear. Então, é bem maior do que a densidade da água. Ok. As escalas dos átomos e núcleos, né, as densidades. Então, temos aqui o seguinte. O tamanho em átomos, né, em termos de átomos, e em metros, né, do átomo aqui, como vimos no primeiro modelo atual do átomo, né, onde temos os nuclídeos, né, ou seja, eu tenho os constituintes, que é o número de prótons e nêutrons, né, mais o elétron, né, mais um nuclídeo, né, mais um decaimento, pode ser também, né.
E aqui a comparação dos diâmetros do Netuno-Sol, Terra-Sol, diâmetro do Sol, diâmetro da Terra. Comparação entre as escalas dos átomos e núcleos, né? Ok. A estabilidade nuclear, né? Falando sobre a estabilidade nuclear, então a estabilidade nuclear, né? Ou seja, os núcleos eles são estáveis devido à existência da força nuclear que existe nele, né? Existe entre os prótons e os elétrons, né? E os nêutrons. Então, os constituintes da matéria, no caso do átomo, né? Então, trata-se de uma força atrativa intensa, muito mais intensa do que a força colombiana, né? Ela é de curto alcance, é da ordem do fetômetro, ela age entre todos os núcleos, né, independentemente de sua carga elementar. E hoje, acredita-se que a força nuclear seja uma manifestação da interação forte, que mantém os quarks unidos para formarem os prótons e os nêutrons, né? Então, hoje, a ciência ela trabalha com a hipótese da força nuclear ser uma manifestação da interação forte, né? Um tipo de interação que mantém-se os quarks unidos. Ok, então a energia de ligação dos núcleos ela está de acordo a energia de ligação dada por a expressão entre a massa, a energia relativística, né? A massa, ou seja, a massa de um núcleo, a massa m de um núcleo, ela é menor que a soma das massas isoladas das partículas que o compõem. Correto? É menor que a soma das massas isoladas, das partículas que o compõem. Então, pode ver aqui que mesmo que eu some todas as massas isoladamente, né? Ela ainda é menor, essa soma das partículas, com a massa do núcleo. Já a energia de um núcleo é dada por essa expressão, onde eu tenho a massa do nêutron e a massa do próton e o número de átomos, né? O número atômico, no caso, a massa, o número de massa, né? O número de massa relacionado. Então, a energia de ligação, que é a quantidade de energia que deve ser fornecida ao sistema, no caso ao núcleo, para separá-lo em todas as suas partículas constituintes. Então, para poder separar os núcleos, né, o núcleo das partículas constituintes, né, eu preciso de uma força de energia de ligação. E a expressão é essa aqui. Na prática, o núcleo ele não é desintegrado desta forma, mas a energia de ligação é uma medida conveniente da estabilidade de um núcleo. Então, é a energia mínima, por exemplo, para que eu possa separar o núcleo das suas partículas constituintes. Então, dentro dessa energia de ligação por núcleo, uma medida ainda melhor é a energia de ligação por núcleo, ou seja, por próton ou nêutron, que é a energia média necessária para arrancar um núcleo do núcleo, né? Ou seja, essa energia é a razão entre a energia de ligação e o número de massa. Então aqui há uma questão em relação da estabilidade, né? Com a energia liberada, ou seja, a energia de ligação, né, por núcleo com relação à massa, né, com o número de massa do próprio átomo. Então há uma região de energia liberada por fusão e há uma região de energia liberada por fissão. Então, vai ver isso mais na frente. A energia de uma reação nuclear, né? Ou seja, a variação de energia na ligação é igual à energia de ligação dos produtos menos a energia de ligação dos reagentes. Então, a relação entre elas, eu tenho aqui essa energia é a variação da energia cinética, né? Ou seja, as massas nucleares do reagente menos as massas nucleares dos produtos multiplicado pela
velocidade da luz ao quadrado. Então, aqui é a energia de uma reação, né, ou de decaimento ou desintegração de uma reação envolvendo produtos nucleares iniciais e finais. No decaimento radioativo, a maioria dos núcleos conhecidos são instáveis e, portanto, radioativos. Estes núcleos emitem espontaneamente uma ou mais partículas formando-se em um outro nuclídeo, né? A taxa na qual ocorre um processo de decaimento em uma amostra radioativa é proporcional ao número de nuclídeos radioativos presentes na amostra. Então, eu tenho a diferenciação aqui, a taxa de variação desses nuclídeos com relação ao tempo é igual a menos lambda nzão, onde esse lambda é uma constante de desintegração ou de decaimento. Ela tem um valor particular para cada decaimento. Então, lembre-se aqui dessa equação, dN dt é igual a menos lambda n. Claro, à medida que o decaimento radioativo, por exemplo, integrando de t igual a zero, é até um determinado t, no tempo. Então, para t igual a zero, quando a gente tem um número de núcleos radioativos, né? A quantidade de núcleos radioativos não desintegrados, né? E no tempo t, no tempo posterior t, é a quantidade que resta dos núcleos, né? Então, pode se integrar em ambos os lados. Eu tenho um integral aqui de dn sobre n, né? Separação de variável. Vou ter ln, né? Vou ter o ln, essa integral, ln de n até n, de n0 até nzão. Então, eu vou ter aqui um ln de nzão sobre n0, né? Igual a menos lambda t, né? Que vai de 0 a t. Então, eu tenho essa expressão aqui para o decaimento radioativo, né? Onde N0 aqui é o número de núcleos radioativos no instante T0 e aqui no instante T posterior maior do que zero. O lambda é a constante de desintegração ou de decaimento, né? E a gente pode também determinar diretamente a evolução da taxa de decaimento por unidade de tempo. Então, decaimento por unidade de tempo é esse R aqui, é a taxa, né? Então, derivando a equação anterior, como vimos aqui, né, derivando ela com relação ao tempo, temos aqui o R de t, que é a taxa de decaimento por unidade de tempo. Então, derivando aqui, vou ter menos n0 elevado a menos t, né? Então, deriva em t, né? Eu derivo isso aqui com relação a t. Então, tem o dn dt. N0 é a constante, a derivada aqui da menos lambda é elevada a menos lambda t, como está escrito aqui, Só que N0 é elevado a menos lambda t é a própria decaimento, né? Próprio decaimento. Então, com isso, podemos definir aqui, né? Definir o seguinte, que a taxa de decaimento é igual, né? Como posso ver aqui, um R0, uma taxa de decaimento no instante t igual a zero, vezes elevado a menos lambda. Então, logo, essa taxa de decaimento no instante t igual a zero é igual ao lambda n0. Esse lambda n0 aqui a gente pode chamar de taxa de decaimento no instante t0. Ok? Não se pode determinar qual nuclídeo decairá num dado instante. O que a gente pode saber que o lambda, que é a constante de desintegração, a probabilidade por unidade de tempo de um dado radionuclídeo vai decair, né? Essa expressão, desculpa, o n, a quantidade, por exemplo, aqui, né? Que está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então fica n sobre n0 é igual a essa exponencial. Então, é a probabilidade de um radionuclídeo estar presente no instante t, né? A atividade de uma amostra, ela praticamente é a taxa de variação, a taxa de decaimento de todos os radionuclídeos presentes na amostra. A unidade para essa atividade de decaimento no sistema internacional é 1 becquerel, né? 1 becquerel.
decaimento por segundo, é 1 decaimento por segundo. Eventualmente, utiliza-se também o Curie, definido por 1 Curie 3,7 vezes 10 a 10 Becquerel. No decaimento relativo temos a meia-vida. A meia-vida, tempo necessário para que Nzão, ou seja, o decaimento e a taxa de decaimento caiam à metade do seu valor inicial. Por isso é o decaimento meia-vida, né? A taxa de meia-vida. Okay? Então temos aqui a taxa de decaimento por unidade de tempo, né? Em um tempo de meia-vida vai ser igual a 1 meio da taxa de decaimento em t igual a 0, né? Ou seja, essa taxa de decaimento é elevada a menos lambda t de 1 meio, né? De meia-vida. Fazendo o ln, né? Fazendo o ln disso aqui, eu tenho 1 meio igual a e elevado a menos lambda t, né? Porque R0 aqui eu simplifico. Então, aplicando o ln de um lado e o ln de outro, eu fico com o quê? Com menos lambda t de 1 meio, t de meia-vida, né? O tempo de meia-vida, igual ao ln de 1 meio, né? E logo aqui eu tenho o ln de 1 menos o ln de 2, na propriedade do logaritmo, né? O ln de 1 é 0, o ln de 2 é uma constante. Então fica menos ln de 2 igual a menos lambda t de meia-vida. Ou seja, o t de meia-vida, que está multiplicando, passa dividindo, fico com t de meia-vida igual a ln de 2 sobre lambda. Então isso aqui é só uma manipulação matemática, porque o ln de 1 ele é igual a 0, né? Por quê, professor? Porque na razão eu posso subtrair, né? O ln de 1 menos o ln de 2. Logo, essa taxa de decaimento por unidade de tempo, né? Vai ser igual a quem? Esse novo tempo médio, né? Tempo de meia-vida, vai ser igual a essa expressão do ln de 2 sobre lambda, né? E aí temos a seguinte expressão para a taxa de decaimento no decaimento radioativo, né? Novamente, o lambda vai ser agora ln de 2 sobre t meio, né? Sobre o tempo de meia-vida. Então substitui aqui, ó, né? Logo eu vou ter o quê? Elevado a razão entre t ln de 2 sobre t de meia-vida, né? Só que elevado a ln de 2, né, é igual a 1 meio, né? Aqui é só manipulação matemática aqui com as propriedades de exponencial com o logaritmo natural, né? Porque eu fico com elevado, ou seja, eu posso fazer o seguinte, transformar aqui num produto, né? No caso é o menos t, ou melhor, menos ln de 2, né? Menos ln de 2 que multiplica t sobre t meio, né? Então, menos ln de 2, o e elevado a t, ou seja, deixa eu só ver aqui uma coisa com vocês mostrar aqui no Paint. No Paint, para vocês observarem o que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu tenho o e elevado a menos t ln de 2 sobre t de meia-vida, né? Isso aqui é a mesma coisa de que? De e elevado a menos ln de 2, né? Vezes e elevado... aliás, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Vezes quem? T sobre t elevado a meio de vida, né? Nesses termos, eu tenho o e elevado a isso aqui e e elevado àquilo ali. Então, vai ser igual a quem? A elevado a ln, né? De 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa, t sobre t de 1 meio, né? Então, vai ser igual a quem aqui? A 2 elevado a menos 1, né? T
o E elevado a T, desculpa. Eu já operei aí, né? Então, E elevado a T sobre Tzão 1/2, né? Só que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? E elevado a T sobre Tzão 1/2. Então, vamos observar aqui, ó, que temos aqui exatamente R0 vai ser, né, vai ser elevado, né? Desculpa a exponencial aqui, porque é exponencial de tudo. Então, ln de tudo aqui dá, eu tenho exatamente multiplicado aqui vezes t sobre t 1/2, né? Desculpa aqui na hora da operação aqui, que aqui é elevado a isso tudo, né? Então, eu posso trazer tudo para o ln, fica vezes, né? Fica vezes aqui, ó. Então, só desculpa aqui, fica vezes. Não é elevado, e sim vezes, na propriedade do logaritmo. Então, ok? Então, temos essa expressão para o decaimento radioativo de meia-vida. Então, quiser calcular qual é o decaimento de determinado urânio assim assado, né? Beleza. Ainda, vida média, né? O decaimento de radioativo de vida média. É o tempo necessário para que o decaimento e a taxa de decaimento caiam a 1 sobre E, ou seja, 36,8% do valor inicial. Então, a taxa de decaimento agora vai ser essa expressão, né? 1 sobre E. Então, vou estar com um talzinho agora. Esse tal é 1 sobre lambda, né? Onde esse tal é 1 sobre lambda. Então, o tempo de vida média ela vai ser aproximadamente 0,693 vezes o tal, né? Vezes o talzinho. E aqui tem um gráfico que mostra a relação da taxa do decaimento com relação ao tempo, né? Ou seja, a vida média e tudo mais. Então, observamos o quê? O que a gente fez até agora? Se núcleo estiver em um estado excitado, ele pode desexcitar emitindo um fóton, usualmente na faixa de raios gama. Se houver excesso de nêutrons, prótons, o núcleo pode sofrer decaimento beta. Outros processos são possíveis, tais como captura eletrônica, emissão de prótons ou nêutrons, decaimento alfa ou emissão de partículas mais complexas, como carbono, por exemplo, e ainda fissão nuclear. Então, continuaremos posteriormente. Então, daqui a pouco teremos vídeo 2.